Vamos nós, Senhor, não abro mão da tua companhia. É o título da pregação de hoje, lá em Êxodo 33, continuando a belíssima história de Moisés, no contexto da saída do Egito, do povo. Vimos na semana passada a conversa tensa entre Moisés e Deus. Moisés, inclusive, pedindo para ser riscado do livro da vida, e Deus não concordou, e disse que Moisés continuasse com o trabalho dele de levar o povo, que Deus mandaria um anjo. Para efeito de contexto, no final do 32, então, vai, pois, agora, estou no capítulo 32, versículo 34. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Já expliquei isso aí. Continuamos, então. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essa história bela, nos ensina coisas muito bonitas que estão aqui dentro, prontas para serem absorvidas por quem tem o Espírito de Deus, como nós, crentes, a nos iluminar e ensinar. Obrigado pelo privilégio de poder ter a Bíblia para ler e ter o teu Espírito Santo para nos abrir o entendimento. E o próprio Espírito Santo nos dando poder para cumprir o que vemos ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus manda Moisés continuar a jornada para Canaã, a terra que ele, Deus, explicitou, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa incondicional, independente de qualquer coisa. Era como se Deus estivesse querendo afirmar a sua fidelidade. Se eu prometi, Moisés, que prometi, eu vou dar. É muito importante nós entendermos que as promessas, algumas promessas de Deus para nós são incondicionais. Tipo, a fé. Uma vez dada a fé, ela é sustentada pelo próprio Deus. A existência dessa fé sempre estará lá. A intensidade dela pode variar. E há uma certa correlação com a responsabilidade de cada crente. Mas está lá, viva, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A salvação, garantida por esta fé, coisas futuras como estão prometidas, arrebatamento, vinda de Cristo, que está prometido lá, vai ser, vai acontecer. Por outro lado, algumas promessas de Deus são condicionais a nós, paz no nosso coração, alegria. Aliás, o fruto do Espírito, ele pode e varia de acordo com o crente se conduz com relação ao Espírito Santo habitado em si mesmo, conforme o crente se expõe ou deixa de se expor ao pecado. Então, o fruto do Espírito, ele pode ficar muito intenso ou muito fraquinho na vida do crente. Isso é condicional um tanto quanto. E muitos crentes sofrem, porque confundem as coisas e acham, coitados, que podem perder a salvação, se angustiam mesmo, muitos crentes, por incrível que pareça, mas é um ensino mal compreendido, porque é
absolutamente incondicional. Então, o céu é nosso de qualquer forma, ele prometeu e vai cumprir. Deus prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó aquela terra. A terra prometida que estava na frente ainda. E ele disse, vou cumprir. Nos versículos 2 e 3, enviarei o anjo adiante de ti, que ele já tinha dito no final do 32, como eu li, tem isso aqui, ele repete. Adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, ou nuca, ou pescoço, para que, ou seja, não subirei para que te não consuma no caminho. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Ruim. Deus pessoalmente não iria mais como era o plano antes. Não iria mais. Tem aí a questão, então, do condicional. A presença de Deus com o povo, ele considerou condicional. Não vou mais, não. Eu prometi dar a terra. E vou dar. Agora, minha relação com vocês, o prazer meu em estar com vocês, não é assim, não. Não é porque vocês são o meu povo eleito, que são. Mas se pecarem, me ofendem. E provocam a minha ira e tiram o meu prazer de estar com vocês. Vejam os dois elementos aqui. Ele mantém totalmente a promessa feita aos patriarcas. Vou dar a terra. Mas a comunhão com o povo, aí já fica claro que essa aí estaria comprometida. Muito curioso. Inclusive, isso talvez explique o silêncio de Deus sobre algo que tomou 7 capítulos do próprio livro de Êxodo. Dos capítulos 25 a 31, nós estamos no 33, até o 31, 7 capítulos foi sobre um assunto. Arrisca. Não vale pescar. Que é muito fácil pescar, porque 7 capítulos você acha ligeiro, né? Do 25 ao 31. Construção do tabernáculo. Cadê? Moisés, vai. Lá no versículo 34 e 32, que ele disse a primeira vez que não ia matar Moisés e tal, ele disse, vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse e tal. No versículo 1 do 33, vai, sobe daqui, tu e teu povo. Versículo 3 de novo, sobe para a terra que eu te mandei. A ideia é que, cadê o tabernáculo? A construção do tabernáculo, complexa, complicada, cheia, claro, eu ia dizer cheia de detalhes, mas muito mais do que só detalhes, coisas grandes, coisas pequenas precisariam ser construídas. E o material para fazer os objetos, os utensílios do tabernáculo teria que ser dado pelo povo, como vamos ver, inclusive lá na frente, sumiu. Um silêncio ensurdecedor. Levanta e vai, Moisés. E eu não vou, não. Vou mandar um anjo, mas eu não vou. O tabernáculo, aparentemente, não está escrito aqui, mas aparentemente perdeu o sentido. Porque o tabernáculo era exatamente para o povo adorar a Deus dentro do sistema sacrificial que ele
estava estabelecendo ali, inclusive no Santo dos Santos, onde Deus iria se fazer presente em cima da Arca da Aliança e do propiciatório, como expliquei na semana passada. Deus iria se fazer presente ali. Não vou mais com vocês. Está dispensado o tabernáculo, não precisa mais não. Isso é interessantíssimo, isso aqui, e que mostra muita coisa do coração de Deus quanto à questão da comunhão dele com o crente. Há um aspecto meio contraditório na ausência de Deus, é que era ruim, contraditório no sentido que era ruim a notícia, claro. Mas por que Deus não iria mais? Vocês notaram? Para que eu não destrua vocês. Era por proteção ao povo que Deus não iria. E claro, a falta de prazer, como eu enfatizei até agora, se Deus iria chegar ao ponto de consumir o povo que ele mesmo elegeu, é óbvio. Prazer zero, deleite no coração de Deus zero, claro. Mas que o povo soubesse, não iria ficar só na tristeza de Deus e na ira de Deus e tal, não. Ele iria agir, ele teria que agir, ele é o Deus de justiça. Então, quando eu digo contraditório, é que era uma notícia ruim que Deus não iria, mas, ao mesmo tempo, era a notícia da sobrevivência do povo, que eles não iriam sobreviver se continuasse naquela atitude. E Moisés ficou 40 dias ausente, fizeram toda aquela orgia, idolatria e tudo mais, como já expliquei no passado. Claro que isso não era o ideal é que Deus fosse com eles. E dessem a Deus o prazer de estar com eles. Agora, alguém poderá perguntar, mas qual é a diferença entre Deus estar com eles ou não? Eu estou um pouquinho confuso, porque Deus não é onipresente? Alguém poderia perguntar, Deus não é onisciente? Sim, mas o fato de Deus ser onipresente não anula de que ele tenha uma forma muito pessoal, muito especial de se fazer presente no meio de grupos, no meio de pessoas e até dentro de pessoas, que é um termo que nós usamos sem nem muito entendermos o que significa, mas está escrito. Então, isso não explica tudo. E a proximidade pessoal de Deus para com o homem exige mais do homem. Então, é claro que quando Deus diz, eu não vou com vocês, olha, eu não vou mais nem saber o que está acontecendo no meio de vocês, eu vou desligar todos os vídeos lá no céu, ao vivo, com relação à caminhada de vocês aqui. Estou fora! Vocês estão fora da minha vista, da minha... Não, claro que não. Nesse sentido, ninguém está fora da alçada de Deus. Os olhos deles perscrutam tudo, nós sabemos disso. Então, aqui era no sentido de uma presença pessoal que você pode relacionar com a ideia de comunhão com o povo. A proximidade pessoal de Deus exige mais. Moisés, tira a sandália, Moisés, diante da sarça ardente. Deus estava, de uma forma especial, presente ali. E ele não estava presente numa árvore 10 mil quilômetros dali, não, em outro lugar, no sentido de onipresença, sim. Tudo estava na presença dele, estava sabendo o que acontecia até dentro da casca da árvore, tudo. Mas não, a 10 mil quilômetros de distância, a tal da árvore não tinha a presença de Deus da maneira como aquela planta estava tendo naquele momento, ao ponto de ficar brilhante, ardendo e não se consumindo. Totalmente diferente. Então, aquilo causou necessidade de Moisés tirar o sapato.
mais exigência. Antes ele estava de sapato, até para se proteger, normal, numa boa, tudo bem. Mas Deus se fez presente ali, estava mais perto, conversando com ele. Tira a sandália, Moisés. Então, a presença de Deus, de fato, ela puxa, ela demanda mais do ser humano. Então, a presença pessoal de Deus no meio do povo exigiria muito mais deles. Muito mais. A notícia boa é que o povo não iria só. Vão e se virem. Não, Deus mandaria um anjo. Eu vou dizer um anjo comum. Eu não gosto de usar a expressão comum para um anjo de Deus, que eu não acho nada de comum. Ainda mais porque nunca vi um e vamos ver muitos lá quando chegarmos lá e talvez até possam ficar comuns nesse sentido, porque vamos ter muita comunhão com eles e vê-los e tudo mais. Mas chamar de um anjo comum, eu estou chamando por força de expressão, para diferenciar do anjo que tem letra maiúscula em algumas passagens, mas também nessa tem, mas é uma interpretação dos que traduziram. Eu não creio aqui, esse A devia estar minúsculo. E esse negócio de, já expliquei isso para vocês várias vezes, de maiúsculo e minúsculo, isso é uma questão interpretativa, porque o hebraico não tem, na época pelo menos, não tinha nada de maiúsculo e minúsculo. Ok? Então, é uma interpretação. Às vezes, se refere, sim, claramente ao anjo do Senhor, e é por isso que os intérpretes botam o A maiúsculo, porque fica claro que ali está um anjo divino, e que ele é identificado como sendo o próprio Deus. E nós, então, interpretamos e achamos, imaginamos que seja a segunda pessoa da Trindade, ali esse anjo, chamado de anjo ali, numa forma pré-encarnada, como nós usamos assim. E já houve isso. Tinha essa promessa de Deus com relação já aos judeus. Mas aqui seria contraditório se o anjo fosse divino e Deus dissesse, eu não vou com vocês, eu vou mandar meu anjo divino. Como é que Deus não iria com eles? E por isso é que achamos, muitos interpretam, no que eu concordo, que esse anjo aqui é um anjo poderoso, um anjo de Deus, não o anjo divino. Ok? É importante esse aspecto. É a interpretação que nós damos. Então, eles vão ser protegidos por esse anjo vai providenciar para que o povo fosse bem sucedido nas conquistas, para Deus poder cumprir o que ele havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Interessante que, agindo assim, e à luz do que falamos sobre a exigência que a presença de Deus causa, é como se Deus estivesse dando uma certa liberdade para eles. E eu acho que eu vou ter que usar umas aspas dessa liberdade aí. Algo do tipo, vocês querem ser rebeldes? Querem fazer o que dá na cabeça de vocês? Inclusive essa coisa ridícula desse bezerro de ouro aí, mais do que ridícula, ofensiva, asquerosa. Querem ser rebeldes? Então vão só. Esse só significa sem a minha presença. Pessoal, vou mandar um anjo, ele protege vocês lá, fisicamente. E está garantida proteção física, porque eu prometi dar a terra aos patriarcas. Eu garanto isso através do anjo. Mas eu, pessoalmente, não estarei com vocês. Não terei prazer em estar com vocês desta maneira, assim. E quase que nós podemos ouvir, nessas palavras imaginárias, próprio Deus, completar, que pena, porque eu gostaria de acompanhar vocês, eu gostaria de estar com vocês nessa jornada tão cara ao meu coração. Deus falando. Deus tem esses sentimentos, irmãos. Não estou dizendo que ele teve exatamente nesta forma, eu estou pressupondo, mas a presença de sentimentos no coração de Deus, desse tipo de sentimento e tudo, é abundante nas Escrituras.
E o fato é que Deus dá ao crente certa liberdade de escolher se quer ou não a companhia dele no caminhar do crente. Vamos dizer, a intensidade da companhia dele. Dependendo da atitude do crente com o Espírito Santo. Se o crente for fiel, o Espírito Santo estará, então, bem perto de nós, dentro de nós, extremamente ativo. Se não, ele ficará o quê? Entristecido. Palavra bíblica. E aquela exortação é dirigida a crentes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A crentes. Curioso. E ele se afasta. Se afasta no sentido, entendo eu, de atuação, de não ter prazer, de não esquentar, de dar calor espiritual. Não é que ele deixa de ser habitação no crente, isso não teria apoio bíblico, que o crente vai e vem, o Espírito Santo vai e vem, ele passa a habitar o crente, agora ele não habita mais, porque o crente pecou, entristeceu o Espírito Santo. E inclusive tem um termo até mais forte que Paulo usa, né? Não apagueis o Espírito, na ideia que o Espírito Santo até se apaga, e o que se apaga, acabou, um pavio se apaga, você não vê mais nada, fica escuro, mas não podemos aplicar desta forma, mas apenas apagar no sentido de atuação da energia do Espírito Santo ali, de estar com aquela pessoa, mas não no sentido de uma ausência total e completa, em que, no caso do crente se arrependeu, o Espírito Santo volta de novo. Aí depois ele sai de novo e volta de novo. Não há nas Escrituras nada perto deste ensino. Então, acho que a melhor maneira é entendermos que o Espírito Santo habita permanentemente na vida do crente. Inclusive, ele é o S-E-L-O, selo, que garante a salvação de um crente. Tira o selo. O crente está exposto de novo a perder a salvação. Seria algo impensável a ausência total do Espírito Santo na vida de um crente. Então, creio que isso não existe e que é um selo eterno, é um selo absolutamente irrevogável que o Espírito Santo tem em nós. Mas o prazer dele, a alegria, o brilho do Espírito Santo em nós, sim, vai ser muito afetado. Ainda nos protegerá do inimigo. O Espírito Santo nos garantirá a salvação, mas sem prazer. Honrará a aliança, a nova aliança que Deus fez com Cristo, será honrada, selará o crente, mas sem prazer. Agora, se quisermos ficar perto de Deus, ou dizendo de outra forma, que Deus fique perto de nós, o crente quer, ele tem que estar muito atento. Não é algo por acaso, não. Gratuito, automático. Controle remoto, Wi-Fi. Não é automático, tem que estar atento. A maneira como o crente se relaciona com o Espírito Santo é vital para a vida deste crente, para tudo, para as alegrias dele aqui, para as tristezas, para as provações, para o tamanho das tentações que o Espírito Santo permite que ele seja exposto, tanta coisa, a quantidade de disciplinas de Deus, orações não respondidas de crentes, angústias, depressões, sofrimentos internos, externos, doenças. Talvez você não pense no dia a dia. O quanto dos meus sofrimentos são consequência direta da maneira ruim com que eu estou tratando o Espírito Santo que habita em mim, da maneira desonrosa. Isso dá o que pensar, gente. Não é automático. E a nossa responsabilidade de honrar a Deus aumenta. Nossa responsabilidade de sermos fiéis, cada vez mais fiéis, aumenta à medida que Ele, Deus,
está em nós, investe em nós, através do Espírito Santo. Inclusive, é um princípio bíblico isso, muito bem expresso, claro, por Cristo, quando disse: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A Bíblia diz que os líderes serão mais responsáveis do que os liderados. É um princípio claramente estabelecido nas Escrituras. E há aquele, terminando a frase de Cristo, há aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, guardem isso no coração de vocês. Vamos para a parte final, versículos 4 a 6. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestia os seus atavios. Irmãos, é o seguinte, o que eu tenho para dizer aqui vai me tomar, no mínimo, uns bons minutos, que eu não queria ultrapassar dos 30, que eu me automarquei, não está lá ainda não, mas está perto. Vai passar muito de 30 se eu entrar por aqui agora. E eu não posso esquecer o desconforto das máscaras, que pesa um pouco, temperatura, pelo menos aqui no púlpito, mas estamos com muita coisa, muita janela aberta, até por questão também de proteção. Então, eu acho melhor fazer mais curto um pouco do que mais longo um pouco do que eu gostaria. E até para dar água na boca, né? Na boca ou na alma, né? De a gente continuar no próximo domingo de manhã, se Deus quiser. Então, acho que o que eu já falei aqui, independente do tempo, já tem a densidade suficiente para vocês meditarem muito nesta semana. Então, pensem nisso, vamos ficar aqui e que Deus nos ajude a ter muito mais atenção com o prazer que nós damos a Deus por habitar em nós e pelo desejo dele de atuar nas nossas vidas. E esse prazer não é automático. Depende muito do que você, da maneira como você age, reage com relação às tentações, às provações, à sua carne, aos seus pecados, suas dificuldades nesta terra. Tem muitíssimo a ver. Então, assumindo que todos aqui somos crentes, assumindo que, uma vez sendo crentes, todos aqui temos o Espírito Santo habitando em nós, sim, mas o que pode ter aqui, e provavelmente tem, de variação do prazer de Deus em estar em você, ou você, ou você, ou em mim, ou em você, pode ser enorme. Enorme. O Espírito Santo pode estar entristecido com você, atuando pouco no sentido de deleite, de lhe dar alegria, de lhe dar frutos dele, mas muito no sentido de lhe educar, lhe ensinar, lhe expor, de fato, a situações de muito aprendizado, de lhe dar uma lapada, como se diz, em termos disciplinares. Então, ele vai trabalhar em você, mas triste. Então, não posso dizer que o Espírito Santo está habitando em todos aqui com a mesma alegria e que todos aqui temos a mesma dose de fruto do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Não vamos fazer lista nenhuma, nem podemos, nem poderíamos, nem saberíamos. Mas seria muito bom, no seu coração, você pensar assim: se tivesse uma lista, Senhor, eu queria estar entre os primeiros. Eu faço questão de estar entre os primeiros. Me ensina isso, me ajuda, pega na minha mão. Mas eu faço questão de, se houvesse uma lista dos que te agradam mais e daqueles em que o Espírito Santo está tendo mais prazer hoje em habitar aqui, se houvesse aqui que ele, Espírito Santo, dissesse o número 1, número 2, número 3, e ele sabe. Para nós nem pensar em uma lista dessa. Mas se houvesse, Senhor, eu queria estar entre os primeiros. Aliás, bom mesmo era todos estarmos iguais. Todo mundo com 10.
Mas eu vou pensar em mim nesse contexto. Vou orar pelos outros e tal, sim, mas eu sou responsável por mim, pela minha atitude. Então, por mim, eu gostaria de estar entre os primeiros. Pense assim, ore assim, decida assim. Pode ser que sua vida mude muito. Obviamente, para mais agradável, para mais alegre, para menos tristeza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nós saibamos honrá-lo, honrá-lo e honrá-lo cada vez mais, para que ele se sinta cada vez mais alegre em nós, brilhante, atuante, nos dando muito, muito deleite espiritual através dos frutos dele. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.